Se alguém te pedisse para definir o amor agora, sem pensar duas vezes, você conseguiria? A maioria das pessoas não consegue. E não é falta de inteligência. É que a gente nunca aprendeu isso de verdade. A gente aprendeu o que é paixão, aprendeu o que é ficar junto, aprendeu o roteiro do casamento, dos filhos, do final feliz. Mas ninguém sentou com a gente e explicou o que é amor, de fato. Foi essa pergunta que fez uma das intelectuais mais importantes do século XX escrever um livro inteiro tentando respondê-la. E o que ela encontrou é bem diferente do que a cultura pop vende. Hoje, eu vou te mostrar as ideias centrais de Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. E também onde esse livro, por mais importante que seja, deixa lacunas. Bell Hooks. Nome que ela escrevia sempre em letras minúsculas, de propósito, para tirar o foco dela e colocar nas ideias. Foi educadora, crítica cultural e teórica feminista americana. Publicou mais de 30 livros ao longo da vida e morreu em 2021. Tudo sobre o amor foi lançado originalmente em 1999, nos Estados Unidos, e é o primeiro de uma trilogia sobre o tema. Os outros 2 volumes ainda nem chegaram por completo ao Brasil. Aqui, a editora que trouxe a obra foi a Elefante. E o ponto de partida do livro é simples. Para Bell Hooks, a nossa dificuldade de amar bem começa numa dificuldade ainda mais básica. A gente nem sabe definir o que é amor. E sem definição, cada pessoa entra numa relação com expectativas diferentes. E ninguém percebe isso até o conflito aparecer. Essa é a espinha dorsal do livro inteiro. Depois de pesquisar várias definições, Bell Hooks adota uma ideia do psiquiatra Scott Peck. Amor não é uma emoção que simplesmente acontece com você. Amor é um ato de vontade, uma escolha contínua de agir pelo crescimento do outro e pelo seu próprio crescimento. Isso muda tudo. Porque se amor é sentimento, ele é incontrolável, imprevisível. Eu simplesmente me apaixonei, não teve jeito. Mas se amor é ação, ele exige responsabilidade. E aqui entra uma separação importante que o livro faz. A diferença entre amor e aquilo que os autores chamam de atração inicial. Aquele fascínio quase químico por alguém. Essa atração pode ser real e forte, só que ela não é amor. É só o ponto de partida. O amor de verdade só existe quando essa atração vira prática. Cuidado, respeito, compromisso, honestidade, comunicação. E isso explica um padrão super comum. Gente que aguenta desrespeito, negligência, até abuso, e ainda assim diz, mas a gente se ama. Pela definição de Bell Hooks, isso simplesmente não é amor. Pode ser apego, pode ser medo, pode ser hábito. Mas amor de verdade não convive com dano. Essa é talvez a ideia mais radical do livro. Onde existe uma estrutura de poder, alguém mandando, alguém obedecendo, o amor genuíno não consegue se sustentar. Pensa nisso fora do contexto romântico primeiro. Numa empresa onde o chefe manda e o funcionário só obedece, existe respeito? Pode existir. Existe amor? Não, porque a relação é desigual por definição. Bell Hooks pega esse mesmo raciocínio e aplica nas relações pessoais, em famílias, em casamentos, em amizades. Toda vez que uma pessoa tenta controlar, diminuir ou se colocar acima da outra, ela está substituindo amor por dominação, mesmo que chame aquilo de amor.
E o mais desconfortável dessa ideia é que ela não aponta só para o outro. Ela te faz olhar para dentro. Quantas vezes você já tentou ter mais controle numa relação porque tinha medo de estar na posição mais fraca? Bell Hooks argumenta que enquanto a gente estiver competindo por poder dentro de uma relação, a gente não tá, de fato, amando. Tá negociando. Esse é o ponto que explica os dois anteriores. Segundo o livro, a maioria das pessoas cresceu em famílias que Bell Hooks chama de disfuncionais. Não porque eram famílias ruins, no sentido óbvio, mas porque cuidado e amor foram tratados como a mesma coisa, quando não são. Ela separa isso com clareza. Receber comida, teto, disciplina, atenção básica, isso é cuidado. Cuidado pode existir sem amor. E quando uma criança cresce recebendo cuidado misturado com controle, manipulação ou punição emocional, mesmo que os pais tivessem boa intenção, ela não aprende o que é amor de verdade. Ela aprende que amor dói, que amor controla, que amor tem condição. E é por isso, segundo o livro, que tantos adultos repetem padrões que sabem que são ruins. Ninguém ensinou o contrário. Amar é uma habilidade. E habilidade se aprende, não nasce pronta. Aqui, Bell Hooks amplia o conceito para além do casal. Ela argumenta que a cultura ocidental hipervaloriza o amor romântico. O parceiro perfeito, a alma gêmea. E isso faz a gente ignorar outras formas de amor igualmente importantes. Amizade, comunidade, família escolhida, autocuidado. E tem uma consequência prática nisso. Quando você concentra toda a sua necessidade de amor numa única pessoa, o parceiro romântico, você sobrecarrega essa relação de um jeito quase impossível de sustentar. Bell Hooks defende que o amor deveria estar distribuído. Distribuído em amigos, em comunidade, em quem te apoia no dia a dia. Isso tira peso da relação romântica e, ironicamente, deixa ela mais saudável. Tem também uma observação interessante sobre gênero aqui. O livro nota que a sociedade trata o amor como assunto feminino, mas quando o assunto é escrever sobre amor, de forma teórica e séria, historicamente foram homens que dominaram esse espaço. Isso mostra uma contradição em como a cultura lida com o tema. E aqui eu quero ser honesta com você, porque esse canal não é só hype de livro. Tudo sobre o amor é um livro importante, mas ele tem limitações que valem menção. Em vários momentos, Bell Hooks toca em raça, gênero e classe social. Afinal, ela é uma das grandes teóricas dessas intersecções. Mas, em alguns capítulos, esse recorte fica mais superficial do que se esperaria da autora, especialmente considerando o resto da obra dela. Tem trechos, por exemplo, sobre trabalho doméstico não remunerado e sobre pessoas LGBTQ+, em ambientes familiares hostis, onde a argumentação se apoia mais numa lógica de perdão e paciência do que numa análise estrutural mais dura, o que soa, para parte da crítica, mais próximo de um viés religioso do que da profundidade política que Bell Hooks costuma entregar em outras obras. Isso não invalida o livro, mas é bom ler sabendo disso. É um ótimo ponto de partida para pensar amor como prática. Não é, sozinho, o tratado definitivo sobre amor, raça e poder que às vezes é vendido por aí. Com todas as ressalvas, a ideia central do livro, amor como ação, não como sentimento, é daquelas que muda de verdade a forma como você enxerga suas relações. Ela tira o amor do campo do aconteceu comigo
e coloca no campo do eu escolho fazer isso. E isso vale para relação romântica, para amizade, para família, para como você trata a si mesmo. A escrita também é acessível. Não é um livro acadêmico difícil de entrar. Bell Hooks escreve para ser lida por qualquer pessoa, não só por quem estuda a teoria crítica.